Foi aí que entrou o empresário argentino Eduardo Constantini e a apólice garantia nada mais nada menos que 45 milhões de dólares pela obra. Oi, gente! E o Viagem na História de hoje foi até Buenos Aires, capital da Argentina, para conhecer uma das obras mais famosas do Brasil. Olha quem voltou pra cá, pra Buenos Aires. Tarsila do Amaral. Pois é, a principal obra símbolo do modernismo brasileiro pertence ao Museu Argentino Malba, o Museu da América Latina. Mas e como foi que o Abapuru saiu lá da rua Barão de Piracicaba, região central de São Paulo, e foi parar em um dos principais museus da capital argentina? Tudo começou em 11 de janeiro de 1928, quando a pintora Tarsila do Amaral mostrou pela primeira vez a seu marido, o escritor Oswald de Andrade, uma obra que ela tinha preparado por meses e escondido. Esse quadro, de 85 por 73 centímetros e que até então nem nome tinha, era aniversário de Oswald de Andrade, que logo mostrou um presente entusiasmado para um de seus amigos, o poeta Raul Bopp. O momento era da valorização dos costumes nacionais, já manifestado na Semana de Arte de 1922. Era o rompimento das influências europeias nas artes, na literatura. Passávamos da vanguarda para o modernismo. E da Semana de 22, como ficou conhecida, participaram vários artistas, como a pintora Anita Malfatti, o escritor Mário de Andrade, o compositor Heitor Villa-Lobos, o também pintor Di Cavalcanti, entre outros. Oswald de Andrade foi um dos idealizadores da Semana de 22, que celebrava, entre outras coisas, um século da independência política do Brasil em relação a Portugal. E embora hoje o Abapuru seja o principal símbolo do modernismo brasileiro, ele não fez parte da Semana de 22. Claro, né? Ele foi criado anos depois, e nem mesmo a sua autora, a Tarsila do Amaral, participou também da Semana de 22, pois ela estava em outro evento em Paris. Quando o Abapuru ficou pronto em 1928 e Tarsila presenteou Oswald com a obra, ele e o seu amigo Raul Bopp começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal, um homem antropófago. Aquele que iria devorar a cultura e se apossar dela em reinventá-la, né? Criar uma nova cultura. Lembra quando o Caetano disse que devoraria Leonardo DiCaprio e Djavan escreveu que devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio? Pois é, gente. É desse devoro que Caetano e Djavan estavam falando. Mas voltando à trajetória do nosso Abapuru, Tarsila achou super engraçado o comentário de seu marido Oswald com seu amigo Raul, dizendo que a sua obra recém-feita era um homem plantado na terra. Pegaram o dicionário Tupi-Guarani do pai da Tarsila e chegaram ao nome Abapuru, que significa um homem que come carne humana. Mal sabiam que estavam prestes a dar nome a um dos quadros mais famosos e valiosos do Brasil. Então, em 1929, Oswald e Tarsila se separam. E na divisão dos bens, Tarsila ofereceu a Oswald esse quadro aqui, ó, O Enigma de um Dia, de Enrico Chirico, que era bem mais valioso na época, ficando ela com o seu Abapuru.
O quadro começou a ganhar o mundo e ainda em 1928 já tinha sido exibido pela primeira vez em Paris. No ano seguinte, em mostras individuais de Tarsila, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Em 1950, mais uma exibição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. O Abapuru participaria ainda de duas bienais, a 7ª Bienal de São Paulo, em 1963, e a 32ª de Veneza, em 64. Em 1969, o quadro participou de uma turnê por várias cidades brasileiras na mostra Tarsila, 50 anos de pintura. 3 anos mais tarde, estaria novamente exposto em São Paulo na comemoração dos 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Em 1966, depois de ficar paralítica e perder a filha, Tarsila declara em entrevista sua aproximação ao espiritismo. A partir daí, passa a vender seus quadros, doando parte do dinheiro arrecadado a uma instituição administrada por Chico Xavier, de quem se tornaria amiga. E foi assim que nos anos 60, Tarsila vendeu o Abapuru para o colecionador, fundador e diretor do Museu de Arte de São Paulo, MASP, Pietro Maria Bardi. Tarsila tinha a expectativa de que seu quadro integrasse a coleção do MASP e que sua obra ganhasse a importância que ela havia para a arte brasileira. Bardi, no entanto, revendeu a obra para o colecionador Érico Stickel, que em 1984 vendeu para o galerista Raul Forbes por $250 mil. Até então, o valor mais caro já pago por uma obra brasileira. Em 1995, Forbes decidiu leiloar o Abapuru. Foi aí que entrou o empresário argentino Eduardo Constantini e arrematou o Abapuru por $1.350 mil, novamente um recorde nacional. Constantini criaria o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA, onde guarda até hoje como acervo fixo do museu o maior símbolo do modernismo brasileiro. A importância do Abapuru é realmente gigantesca e principalmente por retratar esse novo momento político, social, cultural da valorização da identidade brasileira nos anos 20. Como o Abapuru não está à venda, o seu valor pode ser estimado pela apólice do seguro quando é levado para exposições fora de Buenos Aires. Uma delas foi quando foi exposto no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, e a apólice garantia nada mais nada menos que $45 milhões pela obra. Portanto, quando você for a Buenos Aires, não deixa de conferir esse programa imperdível que é conhecer o Museu MALBA, onde está exposto o nosso Abapuru, obra que de presente de aniversário se tornou o mais importante símbolo do modernismo brasileiro. E o fato de o Abapuru estar em outro país fez a obra ser comparada à Mona Lisa do italiano Leonardo da Vinci, que faz parte do acervo do Museu Francês do Louvre. Ou seja, dá até uma valorizadinha aí na história. É isso, gente. Até o próximo Viagem na História. Tchau!